Dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes deste nosso terceiro encontro nacional de Pitaia. Eu me chamo Erildo Pontes, eu sou coordenador de recursos hídricos para o agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho do Estado do Ceará. Vou ter a honra de moderar a palestra do Dr. Guilherme Julião. Dr. Guilherme, que é da Embrapa Agroindústria Tropical, ele é químico, formado pela Universidade Federal de Viçosa, com mestrado em Química de Produtos Naturais, doutorado em Química Analítica, ambos realizados pelo Instituto de Química da Unesp. Atualmente ele é pesquisador A da Embrapa Agroindústria Tropical e atua no Laboratório Multiusuários de Química de Produtos Naturais em Fortaleza. A área de atuação abrange a determinação dos perfis químicos de produtos originários da biodiversidade brasileira, com especial atenção na região do semiárido nordestino. Tem realizado estudos envolvendo pitaia, associados à característica ligada à aplicação da fruta como alimento funcional. É com muito prazer que eu convido, então, o Dr. Guilherme Julião para proferir a sua palestra, para, ao final, a gente ouvir algumas respostas dos questionadores. Sucesso, doutor Guilherme. O senhor está com a palavra. Muito obrigado, professor doutor Erildo Pontes. Obrigado pela apresentação e obrigado à organização por me convidar. Estou tendo a honra aqui de poder falar para todos vocês, contar um pouco da história desse trabalho, e que é um trabalho que nos empolga muito. O trabalho com pitaia é algo que nós, assim, hoje dentro da Embrapa, nós temos como uma menina dos olhos, né, vamos dizer assim, porque é uma fruta, né, é uma planta extremamente interessante sobre vários pontos de vista, né. Então, eu gostaria de agradecer imensamente a organização do evento, a todos que do grupo, né, que fizeram parte dessa brilhante organização, e eu vou falar um pouco para vocês de uma abordagem que a Embrapa, né, que a Embrapa está fazendo com a pitaia, né. Então, eu gostaria de... eu só vou pedir para fechar o microfone, está dando eco, mas eu queria falar para vocês um pouco, né, meu nome é Guilherme Julião Zoppolo, né, eu sou da Embrapa Agroindústria Tropical, como o professor doutor Erildo acabou de apresentar, e eu queria falar um pouco para vocês sobre o corante de pitaia, nos aspectos de inovação e oportunidades. Eu acho que a pitaia é realmente uma fruta como eu jamais tinha trabalhado. Ela nos trouxe muitas surpresas e muitas características interessantes. Então, a pitaia traz como uma oportunidade muito interessante, os aspectos ligados ao Nordeste brasileiro. Eu acho que é uma fruta extremamente importante, extremamente oportuna para o ambiente do semiárido, para a questão principalmente relacionada à questão da pegada hídrica, né? Então, a questão da economia de água, né, a pegada hídrica dessa planta, né, por ser uma cactácea, é algo que nos interessou muito, que nos encheu os olhos da Embrapa quando nós começamos a estudar a pitaia, quando nós começamos a olhar para a pitaia como uma interessante alternativa para as condições edafoclimáticas do semiárido nordestino. Então, a história da economia de água e da pegada hídrica é uma história muito interessante. Sob outro ponto de vista de oportunidades também, nós vemos a pitaia, eu vejo a pitaia como uma fruta que pode nos trazer uma oportunidade sensacional no que tange o alto valor agregado da fruta. Então, isso tanto para a agricultura familiar, como para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. A Embrapa trata a pitaia com uma atenção muito especial desses pontos de vista. E, para além disso, né, vamos falar da alta capacidade adaptativa dessa cactácea, da pegada hídrica, do que ela pode trazer para a agricultura, né, familiar, para a agricultura de médio porte ou de grande porte, né, em termos da nossa região, da região Nordeste, né, que tem um déficit hídrico, né, muito acentuado, e para determinadas regiões
a substituição de outras culturas da fruticultura por pitaia seria uma oportunidade muito valiosa e bastante interessante. Então, desse ponto de vista, a pitaia se configura como uma oportunidade ímpar. Outro ponto de vista também que nós gostaríamos de colocar é o ponto de vista que abrange o termo bioeconomia. E esse termo bioeconomia é o que encaixa, aonde se encaixa o tema de pesquisa e o tema de desenvolvimento tecnológico do corante de pitaia. A bioeconomia, ela é algo que veio para ficar, é uma tendência de explorar a biodiversidade racionalmente, com sustentabilidade, de forma em que você ganhe em valor agregado. Então, a ideia, esse projeto Pitaia, a Embrapa está tratando ele de duas formas, nós estamos tratando esse projeto de duas maneiras diferentes. A primeira maneira seria essa, das convergências edafoclimáticas, pensando em economia de água, alto valor agregado, e abrir um novo nicho de mercado, abrir um novo campo de exploração da pitaia que faça com que o agricultor tenha novos mercados para explorar. Então, a gente quer, além da fruticultura, a parte de bioeconomia com a parte de química fina, e agora nós vamos falar do desenvolvimento do corante de pitaia, ele dá uma outra oportunidade, abre outras portas para esse agricultor. Então, e por que o corante de pitaia, né? Para falar dele, para falar de inovação, de oportunidades, vamos contextualizar isso de acordo com o mercado consumidor. O consumidor hoje, ele é um consumidor muito diferente do consumidor da década de 70, de 80, de 90. Hoje, você tem o consumidor num papel de protagonismo. Hoje, o consumidor, ele dita as regras daquilo que ele quer, principalmente no que tange os mercados de vida saudável. Então, o consumidor está procurando por vida saudável, está procurando por maneiras de se alimentar melhor, tanto no que tange a quantidade quanto a qualidade. Então, isso é um mercado que envolve bilhões de dólares. Do ponto de vista agora da inovação, vamos falar dos corantes, né, desses aditivos alimentares, os consumidores evitam 3 tipos de produtos. Então, produtos que são derivados de fontes artificiais, ou seja, que conferem sabor, conservantes e cores artificiais. Então, os dados mostram que sabores artificiais são rejeitados por 62% dos consumidores. Conservantes artificiais são evitados por 62%, na pesquisa, 62% dos consumidores, eles fazem a rejeição de conservantes artificiais. E, por sua vez, seguindo essa tendência, então, os corantes artificiais, eles são evitados por 61% do mercado consumidor. Ou seja, você vê uma tendência constante aqui de consumo, onde esse consumo, você tem um nicho de mercado, você tem um grupo de pessoas, com base em 60% aqui, vamos colocar em média 60%, 60% a 61%, que evita as fontes artificiais. Então, hoje, né, os principais corantes são ainda os artificiais, por uma questão de custo e por uma questão de estabilidade, né? O mercado mundial de corantes, e por outro lado, o mercado mundial de corantes naturais, ele estima-se, né, que exista um nicho de mercado de 1,7 bilhões de dólares só em 2020. Esse é o número de 2020, uma estimativa de 1,7 bilhões de dólares, quer dizer, é um mercado imenso, né? E dentro desse mercado existe uma busca por novas opções de corantes naturais. Então, essa busca é uma busca incessante, é uma busca em que uma nova fonte, né, se configura como uma alternativa que pode angariar aí bilhões de reais, né? O uso de corantes naturais em lançamentos de produtos alimentícios, né, e bebidas por região, né? Então, na América do Norte, 64% dos lançamentos de produtos alimentícios, né, baseados em bebidas, você tem um número de 64%, que é um número alto.
na América Latina, ela segue essa tendência. Então, os lançamentos de produtos, 61% deles usam corantes naturais. No Oriente Médio e África, nós temos 61%. A Europa, esse valor ainda aumenta, ele vai a 81% dos lançamentos. Então, nós temos aqui a Ásia e o Pacífico com 67%. Então, é perceptível aqui que é uma demanda crescente, uma demanda grande, uma demanda, como eu havia dito para vocês, 1,7 bilhão de dólares é muito dinheiro, porque envolve grandes mercados e são mercados globais. Então, pensando numa estratégia local para o semiárido nordestino, que tem um problema de pegada hídrica, que tem um problema de déficit hídrico, então, uma estratégia local de produção dessa cactácea, né, seria interessantíssimo, tanto pelas características climáticas, né, quanto para o atendimento de um grande mercado, não só nacional, mas como também mundial. Mas para falar de corante natural, o que existe, né? O que existe já nessa linha que segue, que o corante de pitaia quer seguir? Então, um dos corantes mais utilizados é o corante hoje natural de beterraba. Então, o corante natural utilizado em iogurtes e hambúrgueres vegetais. Né? Esse corante, ele atende em grande parte esses dois grandes mercados, mas ele tem alguns problemas, alguns pontos negativos, como, por exemplo, sabor terroso, que é indesejável para alguns consumidores. Então, isso justifica essa busca por outras alternativas vegetais, né? A Sencient, que é a maior produtora de corantes naturais do planeta, né? Ela comercializa esses corantes de beterraba, né? Mas ela já aponta para que tem que haver a criação de outras fontes que sejam compatíveis com esse corante, porque essa demanda é uma demanda alta, como a gente já tinha falado, não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Então, o corante de beterraba é um corante adequado, é um corante bom, atende às expectativas, porém, dentro do nicho de corantes, dentro do nicho de corantes naturais, ainda há necessidade de que surja outros tipos de corantes que venham atender esses grandes mercados. Estou falando só de dois grandes mercados, tá? Então, olha só, o de beterraba, a pitaia ela está visando tanto a parte de hambúrguer vegetal quanto do mercado de lácteos. Mas esse corante de beterraba, ele atende a preparados de frutas, condimentos, produtos lácteos, molhos, recheios, balas, produtos com gelatina e alguns produtos de bebidas energéticas. Então, nós temos espaço aí para muita coisa. O foco, a gente tem que trabalhar com foco, não dá para trabalhar com tudo no desenvolvimento, mas a gente sabe que o corante de pitaia pode atender não só ao setor de lácteos, não somente ao setor de hambúrgueres vegetais, mas também uma série de outros mercados podem fazer parte disso. Um segundo corante, e esse corante, ele é um corante que faz parte da vida de todos nós também, é o corante de carmim de cochonilha. O corante de carmim de cochonilha, ele gera alguns problemas, com aquele público lá, aquele 60%, né, que ele é derivado de insetos, né, são um inseto que coloniza aqui a cochonilha e você tira essa cor avermelhada aqui. Então, tem um problema que a gente chama de insetofobia, que causa a rejeição desse corante, né? Ele não atende às certificações kosher e halal, que a primeira tange o mercado judaico, a segunda ao mercado muçulmano. Então, são dois grandes mercados importantíssimos, né? Ele não atende aos veganos, e a União Europeia, ela apresenta algumas restrições pelos altos níveis de ácido 4-aminocarmínico, o 4-ACA, e amônia de ocorrência natural da proteína da cochonilha, que representa uma preocupação regulatória na Europa. Então, esse corante, ele é um corante claro que ele não tem só restrições, ele tem uma vantagem de custo, o custo dele é baixo. Porém, ele tem uma série de outras restrições
que o colocam meio que na berlinda, né? A própria Sensient, ela fala que, no entanto, olha só, isso é uma afirmação dessa multinacional. Ela fala, no entanto, considerando os avanços em curso de purificação e extração, juntamente com o desenvolvimento de fontes inovadoras, né, suspeito que veremos o afastamento do carmim de cochonilha como fonte de corante alimentar ao longo do tempo, né? Isso eles falaram em 2017. Então, esse corante, a tendência do corante de carmim de cochonilha, a tendência é que ele seja descontinuado. E algum corante tem que entrar no lugar dele. Algum corante tem que ocupar esse nicho de mercado. Então, é aí que entra o corante de pitaia, aí que nós enxergamos um mercado muito interessante para ele. E o corante de carmim de cochonilha, ele atende uma série de mercados. Então, assim, eu acho que perfeitamente o corante de pitaia, natural de pitaia, ele entra em todos esses mercados aqui, europeu, o mercado judaico, o mercado muçulmano, o mercado que é vegano, que é muito grande também. Então, é bem interessante desse ponto de vista, né? Então, é importante, né? Então, por que é importante a busca por corantes naturais aplicadas em hambúrgueres vegetais e produtos lácteos, né? Esses dois mercados são os mercados que nós escolhemos para o desenvolvimento inicial. Então, a carne vegetal, todo mundo já ouviu falar, né, é uma tendência global. Isso foi apontado em 2020. É um mercado que eles chamam de mercado de saudabilidade, de vida saudável. Então, as empresas têm grande interesse, estão demonstrando grande interesse em testar o nosso produto, o corante de pitaia. Então, as empresas que nós estamos entrando em contato, eles estão demonstrando um grande interesse nesse ativo, né? Então, aqui vocês podem ver uma sequência aqui incrível de produtos à base de vegetal, e a Embrapa, em particular, desenvolveu um hambúrguer vegetal de caju, de fibra de caju. A gente vai falar um pouquinho sobre essa excelente oportunidade de inovação, né, para esse setor. Agora, para falar do setor da oportunidade de lácteos, né, ela tem uma forte dependência pelo carmim de cochonilha. Então, esses iogurtes, né, que as crianças consomem, todos eles, se você olhar na composição química dele, tem carmim de cochonilha que o corante de pitaia se enquadra muito bem na substituição desse, ou na complementação mesmo, não estou dizendo que o carmim de cochonilha vai acabar da noite para o dia, enfim, mas é um mercado muito grande que pode também acessar o corante de pitaia como uma possibilidade, até uma possibilidade interessante de marketing do produto, né? Eu acho que há uma oportunidade de mercado muito interessante, né? E dessa forma, né, como é que a Embrapa vem se organizando, né, para inovar na área de corantes naturais, né? A pitaia é a nossa principal ferramenta em relação a isso. A pitaia é nosso principal alvo. Então, nós estudamos outros corantes, mas a pitaia, como eu disse para vocês, ela é super interessante, né, como um corante alimentar. Por quê? Porque, primeiro, a gente está buscando algo que tenha facilidade de cultivo no Nordeste brasileiro, que tenha baixa demanda hídrica, né? E os estudos com pitaia demonstram que o seu potencial, né, como forte componente, estudos com pitaia demonstram o seu potencial como fonte de componentes bioativos. A gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, mas dentro da Embrapa, nós procuramos também fazer um estudo elucidativo de como que essa para além da pitaia, né, como corante, quais são as características funcionais benéficas à saúde, né? E nós vimos que ela tem uma ação interessante no modelo para diminuição de açúcar no sangue, para diminuição de gordura e para diminuição de ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês lá na frente. O potencial da fruta como fonte de componente de interesse também bioativo, tanto na casca como na polpa e também na semente. E com o desenvolvimento, né, de um processo verde para o uso da fruta como corante natural. Uma coisa muito interessante aqui nesse processo, pessoal, de obtenção do corante de pitaia, é que ele foi todo baseado no método que nós chamamos de verde. O que seria esse método verde? A extração do pigmento, a extração do corante da planta, foi realizada num processo inovador, que não utiliza solventes derivados de petróleo. Então, é tudo baseado em água. Então, todas as extrações, tudo foi feito de acordo em que não houvesse 1 ml sequer de qualquer tipo
de substância química derivada de petróleo, não há nada, é completamente verde, que nós chamamos de ambientalmente amigável. E para isso, olha, essa aqui é uma foto do corante, depois que nós fizemos o processo de extração e purificação do corante, e é um corante extremamente interessante, é bonito, ele tem os requisitos que a gente vai falar, ele passa pelos requisitos para classificação como corante, e eu vou falar um pouco depois para vocês, toda a química desse corante, nós fizemos a elucidação estrutural, a identificação, o que nós chamamos de química fina, das substâncias químicas que estão envolvidas, tá, na composição química desse corante. Eu vou falar um pouco disso para vocês depois também. Né? E dentro dessa linha, né, o corante de pitaia, esse corante extraído, ele foi testado para essas duas linhas de trabalho iniciais, que são o mercado de hambúrgueres vegetais e o mercado de lácteos. Então, o processo de obtenção do corante, ele foi estabelecido em planta piloto. A gente não está falando mais aqui de um trabalho em escala de bancada, laboratorial, não, a gente já está trabalhando em planta piloto, e a ideia também é já levar a produção do corante para ambiente de fábrica já, né? Então, o processo foi estabelecido em planta piloto para o uso da polpa, porém ele não está totalmente otimizado, né? Mas tanto polpa como casca nós já fizemos, os dois juntos, polpa sozinha e polpa e casca. Então, trabalhos recentes, né, demonstram o potencial do uso como corante alimentar. Nós fizemos todos os testes sensoriais, as análises sensoriais, por cromatografia a gás também, e vimos que ele não tem aroma residual. O processo de obtenção do corante não permite que ele tenha um aroma. Por quê? Por que eu estou falando de aroma? Aroma e sabor, ele também não tem sabor residual, né? Então, por que é importante? Para ser um bom corante, ele não pode alterar o gosto do alimento. Então, ele não pode ter aroma, por isso que é tão difícil você ter um corante natural. Ele não pode conferir aroma ao produto e ele não pode dar sabor ao produto. Ele não pode alterar o sensorial do alimento que você está consumindo. A cor tem que ser atrativa e semelhante aos comerciais. Aqui eu quero mostrar para vocês, olha, o teste com, aqui em cima o corante de pitaia, aqui embaixo o iogurte natural. Aqui o corante de beterraba e o corante de carmim. Então nós temos aqui, ó, praticamente os mesmos resultados, uma compatibilidade muito, muito boa. Isso aqui parece ser carne moída, mas não, isso aqui, olha, isso aqui é o caju, a fibra de caju, que dá origem ao hambúrguer vegetal. O hambúrguer vegetal sem agora, olha só, o corante de pitaia, e aqui embaixo com o corante de pitaia. Então, uma oportunidade interessantíssima aqui de utilização e de mostrar também o seguinte, que a compatibilidade com o objetivo que você quer. Quando você olha para um hambúrguer desse aqui, você acha que ele é de carne mesmo, né? Isso aqui está parecendo carne moída, depois nós prensamos ele, transformamos ele num hambúrguer, mas olha, sem o corante de pitaia e com o corante de pitaia. Então, nas análises sensoriais, isso praticamente fica imperceptível, né, a diferença de cor, né, entre o hambúrguer, até mesmo com o hambúrguer normal, e para o hambúrguer de fibra de caju. Olha, eu quis mostrar mais algumas fotos, né, do iogurte com corante de cochonilha e com pitaia, praticamente a mesma cor. Olha só, o iogurte é adicionado com diferentes concentrações da pitaia. E aqui, de novo, aquela comparação entre os hambúrgueres, né, hambúrguer vegetal com corante de pitaia e o hambúrguer vegetal padrão, muito mais atrativo ao consumidor, com toda certeza, e você está colocando uma fonte de cor natural, né, que torna mais ainda saudável, né, que torna mais ainda interessante. Então, tendo mostrado os resultados práticos, os resultados que nós temos, eu queria mostrar um pouco para vocês das etapas de desenvolvimento tecnológico do corante de pitaia, né, a parte inovativa da coisa.
Então, o que nós tínhamos que fazer, né? Quais eram os desafios tecnológicos, né? Primeiro, nós tínhamos o desafio tecnológico do escurecimento, do escurecimento do material, né? Oxidativo e enzimático. Então, nós tínhamos que evitar mudanças na cor dos componentes da pitaia, voláteis e não, dos componentes voláteis e não voláteis. Evitar a ação, né, das enzimas oxidativas, evitar também a degradação dos compostos de interesse. Então, o material teria que ficar nesta cor, né, evitando essa rota de degradação do produto. Então, como né, diminuir esse escurecimento enzimático? Então, nós conseguimos adicionar, com a utilização de acidulantes como ácido ascórbico, né, conseguimos evitar esse processo de degradação e de oxidação aqui. Então, a utilização do ácido ascórbico no processo pode ser necessária, né, e é necessária para estabilizar sua cor. E, consequentemente, devido à atividade antioxidante, ela protege os compostos voláteis também presentes na pitaia. Então, tanto a parte volátil como... A gente queria garantir a integridade da constituição química também do produto, né? E, para isso, nós fizemos um desenvolvimento do processo de despolpamento, né? E esse desenvolvimento, nós temos as etapas de limpeza, higienização, despolpamento, avaliamos tanto manual como por máquina, avaliamos a semente, avaliamos a casca, avaliamos a polpa, avaliamos a fruta como um todo também, com ácido ascórbico, sem ácido ascórbico, para que tivéssemos a estabilização do material antes da obtenção do corante natural. Então, isso gerou uma publicação científica. E por que eu estou colocando a publicação científica aqui? Porque ela endossa os nossos resultados, né? Ela diz que esses resultados são resultados realmente extremamente confiáveis, são resultados que passam por uma avaliação, e foi publicado no Food Research International, que é uma revista conceituada na área de alimentos. Então, esse trabalho foi avaliado por pares, e o que atesta a qualidade do nosso processamento, né? Esse processamento aqui, nós fizemos uso, né, de ferramentas analíticas avançadas para avaliação dos perfis químicos, traçamos os perfis químicos. Por exemplo, a parte de compostos orgânicos voláteis da pitaia, nós detectamos 80 compostos orgânicos voláteis, né, da fruta, que após o processamento, nós não obtivemos problemas, por exemplo, com o aroma do corante. O processamento foi muito eficiente. Agora que eu falo processamento industrial, de obtenção, de microfiltração, de obtenção do corante. Mas uma preocupação que nós tínhamos no projeto era garantir toda ou a maior parte dela, toda a identificação química, o conhecimento químico em torno da planta, né? Esse trabalho, posteriormente, nós publicamos aqui o processo de obtenção do corante por microfiltração e com a identificação química também. Essa é uma das revistas, a Food Chemistry, é uma das revistas mais importantes do setor de alimentos, uma das mais impactantes. Eles aceitaram o trabalho de cara. Foi um trabalho que realmente teve uma aceitação muito grande, e os referees gostaram muito da parte, principalmente da parte de constituição química não volátil agora da planta. Então, nós dissecamos a planta, e no que se refere, né, a toda a parte de identificação química dela, com os diferentes tratamentos que a pitaia foi submetida, né? Então, nós identificamos 35 compostos não voláteis, né, que são compostos bioativos. Alguns deles eu vou mostrar para vocês as estruturas, que são estruturas extremamente interessantes, né, que são as betaninas, as filocactinas, né, as beta-xantinas, índica-xantina, e são estruturas muito similares àquelas encontradas no corante de beterraba, o que é muito interessante. E também algumas delas encontradas no corante de cochonilha de carmim, ou seja, a pitaia tem uma versatilidade de uso como corante muito grande. Por quê? Porque até mesmo as classes de substâncias encontradas no corante, né, são compatíveis com os principais, entre aspas, concorrentes desse corante natural, né? Outra coisa interessante é que essas moléculas, né, essas substâncias químicas, elas são extremamente
interessantes do ponto de vista biológico, do ponto de vista daquilo que tange a atividade biológica, o benefício à saúde. Aí que entra essa história do alimento funcional, né? Ela é extremamente interessante como para o benefício da saúde mesmo, que já é algo que pode ser colocado como um marketing muito positivo desse corante, né? Então, nós temos aqui as betalainas, nós temos aqui flavonoides, substâncias com características antioxidantes, né, que são interessantíssimas, anti-inflamatórias. Então, nós estamos comercializando, na verdade, comercializando não ainda, claro, mas nós estamos tentando colocar no mercado uma coisa que, além de ser um corante excepcional, ele tem moléculas que têm atividades biológicas extremamente positivas e interessantes no que diz respeito à saúde humana, né? Então, por exemplo, aqui alguns açúcares que fazem com que a microbiota produza resultados muito interessantes, né? Nós temos essas classes. Então, uma coisa extremamente interessante é isso, que você tem as classes de moléculas sendo dissecadas, sendo identificadas, sendo apresentadas, e, em paralelo, eu vou falar para vocês um pouco do que essas moléculas trazem de benefício para a saúde humana. Então, mas antes disso, eu queria mostrar para vocês também que nós estamos fazendo um estudo de estabilidade do corante. Nós temos aqui um estudo de 12 semanas, não foi possível fazer, nós queremos fazer um estudo anual, né? A pandemia, ela nos limitou muito nesse aspecto, mas nós estamos vendo aqui qual tipo de processamento, de tratamento do corante, de estabilização dele, é o melhor para garantir a estabilidade das estruturas químicas que conferem a cor à pitaia, ao corante de pitaia. Então, nós estamos estudando diferentes, aqui nós temos 4 condições diferentes, onde a melhor condição foi essa condição, e que mantém a cor do corante, o aspecto do corante, bem, pelo menos até 12 semanas, até onde a gente foi, bastante constante, né, da forma estável, bastante estável. Esses testes foram feitos a temperatura de armazenamento de 5 graus Celsius, né. E depois eu vou passar no chat para vocês, mas aqui nós publicamos agora, essa semana passada, um comunicado técnico da Embrapa, é um documento da Embrapa que fala, né, a respeito do corante natural vermelho e violeta obtido a partir de pitaia. Então a gente tem lá, se vocês tiverem curiosidade de ver, vou mandar depois no chat para vocês esse link aqui, quem quiser baixar, tá? É algo interessante para a gente mostrar para vocês o que já foi feito, né? Além das publicações técnico-científicas de nível internacional que nós colocamos para validar mesmo essa tecnologia, né? E em que escala de maturidade tecnológica nós estamos até agora? Isso aqui é a escala de TRL, né? Nós estamos aqui, nós precisamos fazer alguns ensaios laboratoriais ainda, mas o processo de obtenção do corante, né? Ele está em escala piloto, escala em TRL 6. Algumas avaliações a gente precisa mandar fazer testes mesmo para a gente fechar, como o teste de estabilidade, alguns testes de toxicidade, algumas avaliações que têm que ser obrigatoriamente feitas para você ter o lançamento do produto no mercado, né? Mas a gente está mais ou menos por aqui, entre 5 e 6, e o processo mesmo está em 6, o processo de obtenção do corante, né? A gente usa na Embrapa essa escala de maturidade tecnológica, a gente chama de TRL. E dentro dessas TRLs, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o desenvolvimento, a Embrapa apresentará um processo, né, de obtenção do corante, a gente quer otimizar isso, para melhorar o processo, para reduzir custos, né? Para isso a gente vai estar usando a fruta como um todo, né, e otimizando essa utilização da fruta como um todo, aplicando alguns métodos enzimáticos, né. Então, basicamente, a gente tem que fazer a melhoria do processo, estamos trabalhando nisso, né, e verificar a possibilidade de obtenção do corante em pó também, em método otimizado. Os estudos de estabilidade, né, nós estamos trabalhando em cima disso, né, avaliando o pH, avaliando fazendo análise química para ver que tipo de substância pode estar sendo formada, se a degradação, e que substâncias estão sendo degradadas, enfim. Essas são melhorias de processo, com adição também de antioxidantes,
e verificar a obtenção de pó também, com nano e microformulações, a possibilidade de definição de um período ótimo de armazenamento. Então, tudo isso a pandemia evitou que a gente chegasse lá, mas a gente quer seguir nesse caminho, né? A segurança do uso, né? Nós já fizemos testes de toxicidade, ela é atóxica. Isso é uma coisa muito óbvia, né? Porque é um produto extremamente consumido no mundo inteiro, né? Fizemos isso no modelo Zebrafish e vamos fazer agora testes em ratos também. Mas, enfim, a gente já sabe que a avaliação toxicológica dela, ela é algo que você tem que, é uma etapa que você tem que vencer, mas nós sabemos já, por testes que já foram feitos, com um modelo que nós chamamos de Zebrafish, que ela passa por esses testes, e que não há toxicidade alguma relacionada a essa fruta, né? Testes de incorporação de diferentes matrizes, né, lácteas e de origem vegetal, de plant-based, né, de origem vegetal. Então, a gente vai terminar isso em ambiente de fábrica, né? Já estamos com as fábricas conversando com o setor produtivo para tentar fechar esses testes por lá. E a demonstração de versatilidade do uso alimentar do corante, né? E por meio de processo otimizado, utilizar o uso do corante em matriz alimentar, desenvolvimento de compatibilidade, uso do corante em hambúrgueres vegetais, a estabilidade, análises microbiológicas e teste de produtos, né? Então, a gente quer fazer isso no mercado de lácteos e carne vegetal para começar. E que impacto a gente espera ter com isso, né? A gente espera ter a disponibilidade de um corante alimentar alternativo aos disponíveis no mercado, criar um novo mercado. E outra coisa, esse tipo de benefício, nós estamos pensando ele sempre voltado para o produtor. Então, o produtor vai ter, além do mercado convencional que ele tem, que compra a fruta dele, ele vai ter as indústrias que vão buscá-lo para produzir esses corantes. Então, a gente está tentando criar uma nova fonte de renda para o produtor. Isso para a gente é muito importante. A criação de um mercado de corante natural baseado em uma cactácea que atenda e crie riqueza, renda no semiárido nordestino, isso é muito importante para nós, é pensar no produtor. E aquele cara vai ter um produto de alto valor agregado que pode mudar a condição de vida dele, pode mudar a forma com que ele ganha o dinheiro dele, né, tendo uma alternativa a mais. Demonstrar para as indústrias, né, de processamento a versatilidade do uso do corante, né, e criar esse mercado inicial de hambúrguer vegetal e lácteo, né. Isso vai se estender para um monte de outros mercados depois, mas a gente tem que trabalhar com foco. Os consumidores, por sua vez, né, poderão se beneficiar com a disponibilização de um produto de origem vegetal rico em componentes bioativos que não apresenta efeitos indesejáveis à sua saúde. Isso é importantíssimo. Isso é um grande gap de mercado. Isso é uma coisa que o mercado procura. Isso é uma coisa apelativa. Isso é uma coisa que, com toda certeza, vai ter uma aceitação muito interessante. E eu queria falar uma coisa para vocês, para além do corante. Esse projeto Pitaia, né, que nós estamos fazendo na Embrapa, ele tem, como vocês viram, duas vertentes. Ele tem três, na verdade. Ele tem uma vertente química, que a gente dissecou a constituição química da planta. Ele tem uma vertente biológica, onde nós fizemos testes em modelos animal, zebrafish e camundongo saudável, para falar o potencial funcional da pitaia. É isso que eu quero falar um pouco com vocês. E o que a gente acabou de apresentar aqui, que é o corante, né, com prospecção de um novo produto. E eu queria mostrar só para vocês, produtores, para quem está aí na linha de frente, que a Embrapa está pensando, quando ela faz essa parte aqui, ela está pensando em aumentar a demanda, a procura do consumidor pelo produto de vocês. Ela está tentando aumentar as vendas de vocês. Então, o que acontece? Nós fizemos aqui um trabalho onde nós demonstramos que a pitaia, isso aqui é muito interessante, pessoal, do ponto de vista biológico, é muito interessante o seguinte: a gente publicou no Food Research International um trabalho, que é uma revista conceituadíssima também, em que nós descrevemos o perfil químico da pitaia e mostramos que ela não tem toxicidade, né? E mostramos que a pitaia funciona como ela tem uma atividade biológica, um efeito como ansiolítico, como calmante. Então, ela trabalha bem a ansiedade. Então, isso tem um apelo de consumo. O Brasil, para vocês terem ideia, é o país com o maior grau de ansiedade no mundo, né?
Então, assim, a atividade ansiolítica para a fruta pitaia é uma coisa interessantíssima do ponto de vista de apelo de consumo. Outro trabalho, nós mostramos um modelo de pitaia também para dislipidemia. Então, ela abaixa os níveis de colesterol ruim e aumenta os níveis de colesterol bom. Então, outra publicação numa revista conceituada, Food Bioscience. Por que é importante publicar nessas revistas, pessoal? Porque você mostra que o teu dado é um dado que foi comprovado por pares, é um dado que foi comprovado, ele passa na mão de 4 outros pesquisadores fora do país. Essas revistas internacionais, elas vão ser avaliadas por alemães, por chineses, por vietnamitas, por americanos. Então, ela vai, é um dado que é corroborado, que é certificado, né, pela comunidade científica internacional. Então, a gente pode afirmar que o consumo de pitaia, ele ajuda no abaixamento do colesterol ruim. Imagina, eu tenho ansiedade e tenho colesterol. E outra coisa, a gente não vai estar publicando esse dado agora, de abaixamento dos níveis de glicemia também, né, de diabetes. Então, é um dado bastante interessante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, tem muita coisa esse projeto, então, assim, eu fiz alguns recortes, né, a gente tem muitos resultados, mas, assim, a composição química das sementes, ela é rica em ácido oleico e linoleico, e outros ácidos graxos muito interessantes. Então, as sementes têm uma composição química muito interessante do ponto de vista de compostos bioativos, né, que são positivos para a saúde humana, né. Para ter um resumo das atividades biológicas interessantes da pitaia como fruta, né, eu queria mostrar isso para vocês, a redução do colesterol ruim, né, a elevação lipoproteica do HDL, que é o bom colesterol, possível atividade hipoglicemiante, ou seja, e hepatoprotetor também, protege o fígado e abaixa os níveis de glicemia, ela é uma alternativa alimentar promissora não só para o tratamento de dislipidemia, que é a obesidade, mas também para hiperglicemia, que é o problema de diabetes. Então, ela já ajuda. E estudos pré-clínicos e clínicos são necessários, né, para verificar se esses resultados se replicam em humanos. Isso é uma outra história, mas a gente está vendo um indicativo muito interessante. Ano passado, a gente fez um trabalho muito forte na imprensa. Nós demos... Essa é a Ana Paula Dionísio, que é uma colega do projeto, né? Eu vou mostrar o grupo depois, que sou eu, que uma entrevista no canal Rural. E a pitaia tem potencial para controlar glicemia, colesterol e ansiedade, aponta estudo. Nós demos umas 6 ou 7 entrevistas para a imprensa, recomendando o consumo de pitaia, mostrando que a fruta tem benefícios, né? E saíram mais de 200 pequenas matérias na internet também. Então, a repercussão foi muito boa. Esse é o nosso time, essa doutora Ana Paula Dionísio, esse é o doutor Fernando Abreu, doutor Arthur, eu, os pós-docs, esse aqui é o grupo de pesquisadores da Embrapa, essa aqui é a pós-doc Gisele e Johnny, que trabalham arduamente nesse projeto, né? Eu queria agradecer muito, 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 né, a organização do evento, extremamente bem organizado. Wander, obrigado pelo seu cuidado aqui com todos nós e com a condução do evento, foi primordial a tua atuação. O governo do estado do Ceará, né, que financia algumas bolsas, nos dá recursos para trabalhar via o programa Cientista-Chefe, né, que vem pela ADESE. A Universidade Estadual do Ceará, que faz os testes biológicos para a gente, da professora Maria Isabel, a Universidade Federal do Ceará também, a professora Cláudia Dal Pessoa, a FUNCAP, a Embrapa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ceará, né, sem esses atores aqui, é impossível da gente fazer um bom trabalho. Então, meu obrigado a todos vocês, grato pela atenção, e aqui meu e-mail para quem quiser entrar em contato, né, e eu me coloco à disposição de vocês para perguntas, para questionamentos, e queria agradecer, né, a audiência de vocês aí, e estou à disposição para quaisquer perguntas. Obrigado a todos aí. Doutor Guilherme, parabéns demais pela sua palestra. Uma palestra boa de tema e boa de tempo. Você Obrigado. Foi bom no tempo e no tempo. Obrigado. Tem uma pergunta aqui de um cidadão de Pernambuco, mas antes eu quero fazer uma pergunta já na condição de moderador. Certo.
Se eu fosse, eu estou olhando para a Pitaia, eu sou também muito, vibro muito, e vi a vibração nos seus olhos, na sua apresentação, com essa cultura, com essa fruteira brilhante. E me veio lembrar a questão da cana-de-açúcar, que 10, 15 anos atrás era um grande problema, o resto da folhagem que tinha, e o líquido que a cana gera no momento que você está produzindo o açúcar. Aquele produto lá que se fazia lagoas nas fazendas, Sim, virou um produto de fertirrigação. sim. E a palhada da cana-de-açúcar virou exatamente um gerador de energia, que hoje representa numa usina, às vezes, até entre 20% e 30% do faturamento daquela empresa, que era um problema, era um lixo. Isso virou um... A cana passou a produzir mais usando os rejeitos líquidos que ela produz e também a sua palha com isso. E aí você falou que esse mercado mundial está lá na casa de 1,7 bi desses incrementos de dólares, né? Nem de real, de dólares. Né? Que dá 10 bilhões de reais quase. Dos R$6, esse número vai para ir para se encostando nos 10 bilhões de reais, é um número fabuloso a nível mundial. E eu pergunto, pelo sentimento dos seus conhecimentos, o que está faltando para esse produto emplacar, que tem todas as características que o empresariado quer ter? Ele não leva sabor, ele não leva odor e leva exatamente a boa aparência que o cidadão come primeiro pelos olhos. Então, comente um pouco, o que está faltando para esse produto emplacar no mundo? Quantos hectares a gente tinha que plantar mais no mundo só para atender essa demanda mundial de corantes? Olha, eu vejo assim, eu acho que primeiro, a pitaia faz meus olhos brilhar, e eu acho que esse paralelo que você fez com a cana-de-açúcar é muito bom, porque realmente, hoje a cogeração da cana-de-açúcar ela gera bilhões aí para o setor sucroalcooleiro, e a parte de fertirrigação também transformaram o que era um problema ambiental grave numa coisa extremamente positiva, né? E agora, voltando para a pitaia, eu vejo o seguinte, nós estamos precisando, por exemplo, nós queremos, para ser sincero, assim, nós precisamos de verba agora para fechar o ciclo porque o empresariado hoje, o empresariado brasileiro, ele quer a coisa pronta. Infelizmente, a gente tem esse problema. Aí, muitas vezes ele quer a coisa pronta. Ele chega para você e fala, você tem um corante? Tem. A característica A, B, C, D e E está contemplada, e por isso a gente está tentando contemplar todas elas. Por exemplo, a gente quer terminar esse estudo de estabilidade, a gente quer terminar a parte... Nós já estamos dentro de uma indústria já fazendo a prova de conceito industrial. A gente saiu há 3 anos atrás, há 3 anos só, nós saímos da bancada de laboratório, fomos para a planta piloto dentro da Embrapa, e agora a gente está dentro da indústria. Então nós estamos precisando de verba para terminar esses conceitos. E eu acho, com toda sinceridade, eu acho que a história, só para falar do corante, né, porque a fruta como alimento funcional é outra coisa fantástica, mas eu acho que a parte do corante, quando nós terminarmos, tivermos verba, nós estamos precisando de verba para terminar esses estudos, né, e mostrarmos todas as provas de conceito, eu acho que a gente tem um caminho aberto para a indústria investir nesse novo corante, porque ele é muito positivo. Eu tenho alguns resultados dele, por exemplo, outra coisa que a gente está fazendo 2 trabalhos em paralelo, que eu chamo de fase 1 e fase 2, mas ele tem uma característica de abaixamento. Agora eu vou falar do corante, eu falei da fruta, né, que ela tem uma atividade interessante, por exemplo, uma das 3, a redução de glicemia. Aí nós estamos testando o corante agora para redução de glicemia, ele reduz a glicemia. E esse corante pode ter um outro mercado ainda, que é um mercado muito grande também, que é o mercado de fitoterápico. Ele pode ser usado até no mercado de fitoterápico. Então, assim, nós estamos falando de uma fruta que pode gerar valor e renda numa região como a do semiárido, né? E eu acho que se nós conseguirmos investimentos para chegar ao fim, porque eu sou sincero em dizer, o nível de investimento que nós temos agora é baixíssimo. A gente precisa de verba, de dinheiro para pesquisa para fechar todas essas fases, porque, por exemplo, na etapa industrial de obtenção do corante, a empresa está parando um dia, e ela para as máquinas em nossa função. Então, assim, isso é um valor que é considerável, né? Mas nós precisamos terminar. Mas eu preciso de verba, investimento, e preciso que o industrial venha junto com a gente para poder
nos ajudar com financiamento e para fechar essa tecnologia, porque eu acredito que isso vai dar muito, muito certo. Meu grande pesquisador, já estamos indo para o final, o tempo já está ficando curtinho, e eu fiz essa correlação com a cana, porque nos 2 palestrantes anteriores, um deles citou que se a planta tiver quebrado 2 bractas, deixa de ir para o mercado. E tem aquele fruto menor, tem aquele fruto do final, que hoje já se faz algum tipo de bebida, alguns iogurtes, alguma coisa, mas tem muitas perdas, talvez, aí, que poderia ser aproveitado na indústria do corante, né? Isso é perfeito. Isso, e ele, como você disse aí, é um produto, é um nutracêutico natural. Mas o coproduto, ele pode virar uma coisa com valor absurdo. Então, ele pode virar o corante, ele pode virar um nutracêutico depois, e a indústria não dispensa. Se ele tiver com um amassado, com alguma coisa, e a constituição química dele, por isso que foi tão importante a gente fazer toda a constituição química, a gente vê que ela permanece a mesma. Então, você consegue aproveitar. Deixa eu, então, correr aqui com mais uma pergunta aqui. Tem o Ademário Inácio dos Prazeres Filho, ele que está lá em Bezerro. Bezerro é uma bela cidade, de clima fantástico, que está lá entre Caruaru e Gravatar. Né? Grande abraço. É uma cidade fantástica, né? E ele coloca lá no estado de Pernambuco, naturalmente. Ele coloca que aqui no Nordeste temos, naturalmente, a cactácea mandacaru, de forma abundante na natureza, não havendo a valorização que ela merece. Por qual motivo não ocorrem incentivos para haver grandes plantios comerciais de mandacaru para a obtenção de corantes naturais para os alimentos, uma vez que esses frutos possuem altas concentrações de batalaína, umas pitaias? Essa é a pergunta que ele faz. Não, é muito pertinente a sua pergunta, obrigado pela pergunta. E tem todo um potencial, a gente tem que explorar isso. Eu acho que a pitaia é a porta de entrada. Agora, o mandacaru também poderia ser pensado algo desse tipo, né? Algo um corante natural à base do mandacaru, totalmente possível, totalmente possível. A gente vem esbarrando muito, eu vou ser muito pragmático, sabe? Aí por que não faz? Verba, dinheiro. Esse é um problema. Então, se a pesquisa vem sofrendo cortes absurdos. Então, se não fosse o governo do estado do Ceará, via SEDET, e a Embrapa, que está botando muito dinheiro nisso também, a Embrapa e o apoio de financiamentos, né, desse tipo, esse projeto Pitaia estava parado. A gente está vindo, assim, realmente, porque o recurso hoje para pesquisa é muito escasso, e a gente perde bilhões por isso. Um projeto desses, se você for pegar o custo total do projeto, o que ele pode gerar de dinheiro, né, a gente era para estar investindo nisso. O César Gabriel ele só coloca um questionamento aí em cima do mandacaru. O mandacaru que tem polpa branca, ele tem betelaína? Ele sendo polpa branca? Ele colocou essa dúvida aqui. Então, ele tem betalaína, mas elas não se acentuam de forma digamos assim, a sobrepor aquele branco. Então, as concentrações são menores. Mas pode ser avaliado como um alimento funcional também. Isso tem outras implicações que podem valorar, né? Você poderia derivar disso, por exemplo, para um fitoterápico, outra coisa que vai dar valor agregado. E outra coisa importante é descobrir o que vai dar valor agregado, né? E estabelecer um sistema de produção, porque aí você vai gerar emprego e renda para o produtor rural, né? Isso é muito importante. Riqueza. O Renato Fernandes, ele não faz uma pergunta, ele acha que ele quer falar com você diretamente, ele pede para você reforçar o seu e-mail, não só falando, mas também no chat, se possível. Eu vou botar agora, quer ver? Deixa eu colocar também, pessoal, aquele comunicado técnico. Mandar no chat ajuda, porque a gente já está encerrando. Tá, eu rapidinho aqui, eu vou mandar. Mando para vocês agora, me dá 1 minuto. Okay. Então, pessoal, pelo tempo, pelo horário, nós vamos, então, agradecer ao doutor Guilherme Julião Zoccolo, que é da Embrapa Agroindústria Social, Agroindústria Tropical, aqui de Fortaleza, que nos brindou com uma excelente palestra, num tema que pelo que eu senti, está só começando, tem um mundo aí pela frente. Ele falou algumas vantagens que todos gostariam, né? Um produto que ajuda na ansiedade, um produto que ajuda na glicemia, um produto que ajuda no colesterol, né, ruim, baixo colesterol ruim, só tem muita a ofertar para nós. Então, hoje ele está no mercado com um preço bom, um preço razoável, aliás, não é tão acessível, mas
é fácil de ser cultivada e fácil das pessoas utilizarem. Então, doutor Guilherme, que já colocou lá no site o seu e-mail, nós agradecemos em nome da organização e desejamos você sucesso nas suas palestras que está aí. Pode colocar suas palavras finais. Olha, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar falando com todos vocês. Eu acho que agradecer a organização, que foi primorosa, foi uma coisa impressionante, extremamente profissional, e dizer o seguinte, que a gente é entusiasta da Habitat e a gente quer que isso dê certo, a gente quer que gere renda, que gere os melhores resultados para a sociedade, para o produtor rural, né? E o nosso intuito foi sempre, durante essa pesquisa, em toda a divulgação disso na imprensa, aumentar o consumo, para aumentar a renda desse produtor, e dizer que eu deixei aí um link, tá, para um comunicado técnico que a gente lançou essa semana, para quem quiser, meu e-mail tem também, quem quiser acessar o comunicado técnico, ele está disponível aqui no chat, a info cnpitcher.embrapa.br, e agradecer, né, agradecer a vocês a oportunidade de estar falando com um público tão seleto. Muito obrigado, pessoal. Estou finalizando que o participante Márcio Peixoto informa que no Nordeste tem a Opuntia ficus indica, que tem fruto que é excelente e ainda pouco divulgado, só para chamar a atenção de todos. A gente trabalhou com ela, só te falar, a gente trabalhou com ela e fizemos um fitoterápico, foi até patenteado, tá? E ele tem atividade contra a úlcera, por exemplo. A gente usou a palma, né, o cladódio ali, a gente tem esse trabalho que é interessante. O que precisa, eu acho, assim, é um empresariado brasileiro abraçar esse tipo de iniciativa, e porque muitas vezes a universidade, o Instituto de Pesquisa faz o papel dele, agora precisa do setor produtivo ter coragem de investir e inovar. Obrigado, então, a todos, e vamos, então, encerrar a palestra e passar para o próximo palestrante. Grande abraço.